Olá, meu nome é Valmir, eu sou o gerente de aplicações da Tecnal. Estamos aqui hoje para falar da determinação de nitrogênio pelo método de Kildall. Esse método foi proposto pelo dinamarquês Johan Gustav Kildall em 1883 e desde então é um dos principais métodos para a determinação de nitrogênio e proteína aceitos mundialmente. Ele é composto por 3 etapas: digestão, destilação e titulação. A primeira etapa da análise é a digestão. Ela é conduzida dentro de um bloco digestor ou um bloco de aquecimento. Dentro desse bloco, a amostra é digerida, transformada a uma temperatura de 400 graus em nitrogênio amoniacal. Durante a digestão são produzidos gases provenientes do aquecimento do ácido sulfúrico. Esses gases são ácidos e devem ser tratados adequadamente. No nosso caso, utilizamos um sistema de tratamento de gases constituído de um scrubber e uma galeria exaustora que faz a sucção e tratamento desses gases. O scrubber é abastecido por água e essa água é quem faz a diluição dos gases. Porém, para evitar desperdícios, um sistema de válvula faz com que a água entre apenas no momento em que ela é realmente necessária. O scrubber possui 2 canais de vácuo, possibilitando a utilização de até 2 blocos digestores ao mesmo tempo. A Tecnal possui 2 tipos de blocos, micro e o macro. O micro é mais apropriado para amostras sólidas e quando se quer analisar muitas provas de cada vez. O bloco macro é mais apropriado para amostras líquidas ou amostras que requerem uma quantidade maior por conta da representatividade. Os 2 blocos são apropriados para análise de nitrogênio e possuem galerias extratoras próprias para garantir que os gases da digestão não saiam para o ambiente. A segunda etapa desta análise é a destilação. Ela é conduzida no destilador de nitrogênio, que é um equipamento que funciona pelo sistema de arraste a vapor. A amostra digerida pelo bloco digestor é transferida diretamente para o destilador de nitrogênio, onde a adição de hidróxido de sódio transforma o nitrogênio amoniacal, sulfato de amônio, em hidróxido de amônio. Após a adição de hidróxido de sódio e consequente geração de hidróxido de amônio, o equipamento de destilação é acionado, a caldeira é aquecida e o vapor gerado carrega todo o hidróxido de amônio através do sistema, conduzindo-o até um Erlenmeyer, que já deve conter ácido bórico com uma mistura indicadora para que possa depois proceder com a titulação. Todo esse processo de destilação é conduzido dentro de um equipamento com geração de vapor e, como podem ver, não se pode permitir nenhum tipo de vazamento. A Tecnal fabrica seu destilador com um extremo cuidado, porque sabe que cada detalhe importa em uma análise como esta. A terceira e última etapa dessa análise é a titulação. Nela, o produto formado entre o ácido bórico e o hidróxido de amônio, ou seja, o tetraborato de amônio, é titulado com ácido sulfúrico ou clorídrico, nas concentrações entre 0,1 e 0,2 molar. Para essa análise também é utilizada uma mistura de indicadores, cujo intuito é indicar o ponto final da titulação e também se você passou do ponto durante a titulação. Chegamos ao final da nossa apresentação e esperamos que tenham gostado. Para maiores esclarecimentos, procure pela Tecnal.